Abra sua Bíblia em 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 2. E eu já quero dizer que essa palavra é para você, que por algum motivo não tem podido participar da escola dominical, ou deixou de participar da escola dominical por algum outro motivo. Essa palavra é para você. Nós entendemos que há pessoas que não podem participar, trabalham no domingo de manhã, tem algum outro compromisso já assumido em relação a trabalho nesse tempo, e é perfeitamente compreensível. Mas se você tem o domingo de manhã disponível, essa mensagem é para você. Se você valoriza a escola dominical, ama a escola dominical, essa mensagem também é para você. 2 de Paulo a Timóteo, eu quero ler a princípio o versículo 15 do capítulo 2, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo começa a tratar aqui em 2 Timóteo, meus irmãos, do tema da palavra de Deus e como é importante a palavra de Deus na vida dos servos de Deus. Os discípulos de Jesus precisam ter contato com a palavra de Deus. E ele nos diz algo interessante aqui nesse versículo. Ele nos diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Como? Como um obreiro que não tem do que se envergonhar, como alguém que serve a Deus, serve ao reino de Deus, dentro e fora da igreja, e não tem do que se envergonhar diante de Deus, e como alguém que maneja bem a palavra da verdade. E manejar bem a palavra da verdade não é a gente fazer uma competição para ver quem acha o versículo primeiro. Tem gente que acha que é isso, né? Eu manejo bem a Bíblia, 2 segundos eu abro, né, em Obadias, né? Não é isso. Manejar a palavra de Deus é aplicar a palavra de Deus na vida, é saber fazer uma leitura da vida, uma leitura da sociedade, do contexto, do que nos cerca, à luz da palavra de Deus, e aplicá-la, defendê-la, trazer a palavra de Deus para a sua vida de tal forma que ela vai moldar a sua vida, os seus atos, as suas decisões. Isso é manejar bem a palavra da verdade. E o povo de Deus, ao longo da história, é um povo que estuda, é um povo que se debruça na palavra de Deus. Pegarmos o Antigo Testamento, o povo de Deus tinha um tempo de ir ao templo, ouvir uma leitura da lei, sair dali renovado pela leitura da lei, pela palavra de Deus. No Novo Testamento nós vemos Jesus, o presbítero Eduardo leu um texto maravilhoso, um trechinho pequeno do Evangelho, dizendo que Jesus ia na sinagoga e o Espírito Santo era com ele. E naquele tempo que ele estava na sinagoga, as pessoas aprendiam sobre a palavra de Deus e glorificavam o nome de Jesus. O povo de Deus é um povo que estuda, é um povo que sabe que a fé, ela é num âmbito espiritual, mas ela também molda o nosso pensamento, ela também muda a nossa razão, o nosso jeito de enxergar e entender as coisas. A fé também é racional. A fé precisa dessa busca. E o povo de Deus, ao longo da história, é um povo que estuda, é um povo que lê, é um povo que compreende a vontade de Deus, também pela leitura. E nós vivemos num tempo hoje que muita coisa é incentivada a leitura. Muitas leituras. Tem leitura boa, muito boa, mas tem leitura ruim também. A questão é que muitos nesse tempo de hoje leem tanta coisa, mas são analfabetos na palavra de Deus. Desconhecem o texto bíblico, desconhecem as verdades, a vontade de Deus, os caminhos do Senhor. E Paulo começa dizendo aqui: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E eu queria compartilhar com você essa noite 4 efeitos da escola dominical na sua vida, e na minha também. Por quê? Porque a escola dominical ela existe por causa da palavra de Deus. O objetivo primário, principal
mais importante da existência da escola dominical é ensinar texto bíblico, é compartilhar a palavra que nos foi dada nas Escrituras. A origem da escola dominical foi acolher meninos lá na Inglaterra. E acolhendo esses meninos, eram-lhes ensinados valores a partir da Bíblia. A Bíblia está na origem da escola dominical. E o que Paulo está dizendo aqui é que quem maneja bem a palavra da verdade vai cultivar esses efeitos na sua vida. E como a escola dominical tem a Bíblia como central, então eu ouso dizer que quem valoriza a escola dominical vai desfrutar de alguns efeitos na sua vida. Porque está buscando a palavra de Deus, está se colocando em torno da palavra para buscar o conhecimento, para buscar a direção, para buscar a convicção ou as convicções que a Bíblia tem para nós. Então eu quero compartilhar com você 4 efeitos. Vamos seguir o texto aqui e a gente entender esses efeitos de quem maneja bem a palavra da verdade? Versículo 16, então, que nos diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói, como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Aqueles obreiros que não têm do que se envergonhar, aqueles que manejam a verdade, manejam bem a palavra da verdade, o Senhor conhece. O Senhor sabe. Quem não brinca de ler a Bíblia, quem leva a sério a palavra de Deus, o Senhor conhece. Seguindo. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda ou lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Até aqui por enquanto. Primeira coisa que eu queria compartilhar com você, Paulo está destacando aqui, meus irmãos, que há muitas discussões desnecessárias, contendas inúteis, falatório em que se perde tempo. Você notou isso no texto? Paulo dizendo isso, nós não lemos o versículo 14, mas ele diz isso no 14 também. Ele diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. E eu fiquei pensando nesse texto, eu falei, gente, nós vivemos num tempo em que o povo está contendendo com palavras, principalmente na rede social, não é? Todo mundo sabe muito sobre tudo, todo mundo tem solução, todo mundo tem o que é certo, todo mundo sabe o que falar, todo mundo fala sem medo, fala sem pensar, e nós estamos vivendo num tempo de contendas, de uma guerra de palavras, guerras ideológicas. E Paulo aqui está rebatendo esse tipo de conduta, na medida em que isso não produz edificação, na medida em que isso
só produz divergência, só produz distância entre as pessoas. Paulo está combatendo isso, ele está falando, não faça. Não faça isso. E sabe o que esse texto está me dizendo? Que nós somos chamados, nós que somos usados por Deus como obreiros, não temos do que nos envergonhar, manuseamos bem a palavra da verdade. Nós somos chamados a uma vida de ponderação. Ponderação. Então Paulo está dizendo por um lado, não fale se é para divergência, se é para causar tumulto, se é para piorar a conversa, não fale. Não use de contendas. Mas se é para falar, olha comigo aí de novo, no versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E sim, ou seja, se precisar falar alguma coisa em algum momento, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de quem conceda o arrependimento? Deus. Porque hoje as discussões não estão desse jeito, não. Parece que todo mundo quer convencer o outro goela abaixo. É eu que vou levar o arrependimento. E aqui ele está falando, olha, evite contenda. Se precisar falar, fale com paciência. Seja brando. Exorte no temor do Senhor, certo de que é Deus quem vai convencer. E se a pessoa estiver no caminho errado, é Deus que vai levar ao arrependimento. Paulo está chamando as pessoas que manuseiam bem a palavra da verdade, que são obreiros que não têm do que se envergonhar, a uma vida de ponderação. E cá entre nós precisamos aprender a fazer isso, sermos ponderados. A escola dominical produz isso. Por isso eu digo para você, se você não quer ser uma pessoa ponderada, não venha à escola dominical. Fique dormindo até mais tarde. Mas se você quer aprender a fazer isso, a ter a palavra certa na hora certa, a ter uma palavra dirigida pelo Espírito Santo, de maneira a que se a pessoa que está se opondo a você está num descaminho, você contribua para que ela encontre o caminho, mas na expectativa de que Deus a leve ao arrependimento. Como é difícil fazer isso. Como é difícil a gente chegar nessa ponderação. A gente quer resolver tudo em 2 cliques. Se você quer ser uma pessoa mais ponderada, frequente a escola dominical. Leia mais a Bíblia na sua casa. Leia a Bíblia aqui na igreja. O uso da palavra de Deus, a meditação, a busca pela palavra que vem do coração de Deus através do Espírito Santo produz em nós ponderação. E nós precisamos disso. Nós precisamos. Porque a nossa geração tem sido uma geração onde falta ponderação. Todos falam o que pensam, do jeito que quer, doa quem doer, todo mundo é dono da sua verdade, todo mundo tem solução, mas a palavra de Deus é a fonte de ponderação que eu e você precisamos. Faz a gente evitar falatório inútil, a gente intervir na hora certa, naquilo que é necessário e do jeito certo. Esse é um efeito da escola dominical na nossa vida. Volto a dizer, se você não quer se tornar uma pessoa mais ponderada, então continue dormindo até mais tarde. Não venha na escola dominical. Segunda coisa que eu queria mostrar para você, capítulo 3, olha comigo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem,
traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Nesse trecho, meus irmãos, Paulo começa a fazer uma lista de pessoas com algumas práticas que mostram que não são pessoas que são obreiros, que não têm nada de se envergonhar, também não são pessoas que manuseiam bem a verdade. Na verdade, são pessoas que estão longe de Deus, estão dando sinais. Ele até mostra um problema muito sério. Ele fala que pessoas que dão um ar de piedade, mas estão longe do poder de Deus. Paulo está falando aqui dos superficiais. Pessoas que cultivam uma fé superficial, um conhecimento da palavra de Deus também superficial. E aí, de repente, começa a colocar, começa a negociar com o mundo que vive. Começa a olhar algumas práticas, coisas que estão acontecendo por aí. Todo mundo faz, vamos fazer também. E aí, de repente, a palavra de Deus começa a abrir as portas para costumes. E a cultura que deveria ser transformada pelo Evangelho começa a inflamar a vida da igreja. Paulo está falando, sabe o tema que Paulo está tratando aqui? A moralidade. Moralidade. Nós servimos a um Deus que é um Deus moral. Aliás, estudiosos e teólogos concluem que a moralidade, ela nunca foi criada por um ser humano. Um ser humano sabe que é errado matar o outro, porque isso está incutido dentro de nós. É Deus que nos deu esse princípio da moralidade, porque Deus é um ser moral. E eu queria dizer para você que se você não quer se tornar uma pessoa com boa percepção moral, não venha à escola dominical. Fique de manhã na sua casa de roupão. Aquele pijama cinza com bolso, né? Os homens, que até hoje a gente não sabe para que serve o bolso do pijama. Fique em casa de pijama, mas não venha na escola dominical. Se você não quer criar na sua vida, na sua mente, essa percepção moral. E nós precisamos disso, meus irmãos, para identificar o que no nosso mundo convém e o que não convém. O que nós aderimos e o que nós não aderimos. O que nós deixamos entrar dentro da nossa casa e o que nós não deixamos entrar dentro da nossa casa. A palavra de Deus tem esse poder de nos levar nessa direção moral a partir daquilo que Deus nos traz como valor. E se a gente usa a palavra de Deus para aprender isso, não é valor nosso, é valor de Deus. É inegociável. A gente não abre mão. Diante de uma sociedade que quer mudar os padrões de Deus, a gente diz não, porque o padrão é de Deus. Só quem está sendo lapidado pela palavra de Deus tem condição de falar não para o mundo, para aquilo que o mundo oferece, para aquilo que contradiz a vontade do Senhor. Se você frequentar a escola dominical, você vai ganhar essa percepção moral. Vai ter condição de instruir seus filhos melhor. Vai ter condição de tomar uma boa decisão no emprego, no seu trabalho. Vai saber que ali a gente honra a Deus também. Porque a palavra de Deus fala ao seu coração. Afinal de contas, quem precisa de moralidade? Quem quer ser ensinado numa boa moral hoje em dia? Parece que todo mundo quer ser dono do seu próprio nariz e resolver o que pode e o que não pode. O que é, o que não é. O que está certo, o que está errado.
Essa é a percepção. Não há moral. Nosso mundo, infelizmente, caminha por uma imoralidade cada vez mais profunda. E a escola dominical cumpre um papel muito importante de nos levar ao encontro da moral de Deus, daquilo que Deus incute no nosso coração como valor, como princípio, e que nós vamos perdurar pela eternidade, até a volta de Jesus. Nós não negociamos os valores de Deus. A palavra de Deus é fonte da moral de Deus. Faz a gente identificar ensinos e posturas imorais. E faz a gente fugir daqueles que ensinam coisas erradas, coisas ruins, daqueles que passam a mão na cabeça dos problemas e ficam flertando com o pecado. A palavra de Deus nos vacina contra isso. Frequente a escola dominical e você vai ganhar essa percepção moral de fazer uma leitura da nossa sociedade e conseguir viver honrando a Deus, apesar das trevas ao redor. Vamos seguir mais um pouquinho? Olha comigo aí no versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo está tratando de um outro tema aqui, meus irmãos, da resiliência. E eu queria dizer para você, se você não quer se tornar uma pessoa resiliente, fique em casa no domingo de manhã lavando o carro. Porque aí você não vai se tornar uma pessoa resiliente. O que é a resiliência? A resiliência é a habilidade de suportar a dor, a luta e o sofrimento e ainda perseverar. Seguir em frente, não desanimar. Seguir motivado apesar das decepções e frustrações. Não desistir de Deus. Não desistir da palavra de Deus. Não desistir da oração. Isso é resiliência. É uma marca do povo de Deus. E eu acredito que a escola dominical contribui para que eu e você nos tornemos pessoas mais resilientes. Paulo diz aqui que o Timóteo tem seguido ele de perto, e o Timóteo conhece o seu ensino, o seu procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, e até as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Ele diz lá no versículo 11, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Versículo 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Pois eu digo para você, quanto mais você frequentar a escola dominical, quanto mais você debruçar sua vida sobre a palavra de Deus, mais perseguição vai aparecer, mais oposição vai aparecer. É guerra, meus irmãos. É guerra. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Nós lidamos com o ambiente das trevas todos os dias. Frequente a escola dominical e você vai ser perseguido espiritualmente. Por outro lado, a escola dominical vai blindar o teu coração. Vai te fazer perseverar, vai tornar você resiliente, forte, animado. Animado. Paulo está animando Timóteo, apesar das suas perseguições, porque ele tinha plena convicção de que de todas as suas perseguições me livrou o Senhor. A escola dominical cria em nós resiliência, porque nos leva ao encontro da palavra de Deus, nos coloca em contato com as convicções, com as vitórias, traz essa realidade à tona de que nós somos imperfeitos, enfrentamos dificuldades e torna a gente mais resiliente.
Mas Paulo está dizendo uma coisa aqui que é muito importante, meus irmãos. Está dizendo assim para o Timóteo, ó, você conhece a minha caminhada, porque você caminhou comigo. Então eu quero confortar você, porque eu estou sofrendo perseguição, mas Deus está me livrando. E se você está debruçando a tua vida na palavra de Deus, você vai ser perseguido. Mas Paulo está destacando aqui, ó, você me conhece, você caminhou comigo. Nós crescemos juntos, nós nos fortalecemos juntos. E eu queria dizer para você que a escola dominical te torna resiliente, porque te leva ao encontro da palavra de Deus, mas porque também proporciona comunhão. A gente não lê a Bíblia sozinho, a gente se fortalece junto. Isso é rico, meus irmãos. A gente compartilhar experiências, a gente crescer junto na fé, a gente citar um exemplo pessoal, alguma coisa que Deus fez na nossa vida, na nossa família, para que outros cresçam com esse exemplo, a gente ouvir o exemplo de alguém, a gente ter a oportunidade de compartilhar. Meus irmãos, não tem preço. Melhor do que crescer no conhecimento da palavra de Deus, é crescer no conhecimento da palavra de Deus, cercado por irmãos e irmãs que caminham juntos. A gente se torna mais resiliente, porque a gente sabe que não estamos sozinhos. Sabemos que não estamos sozinhos. Que se a gente precisar, nós vamos encontrar pessoas solícitas, amáveis, dispostas. Quando eu fui morar em Londrina, meus irmãos, uma das coisas que mais me trouxe sofrimento foi que a cultura lá é muito diferente daqui. Um dia a minha mãe foi me visitar. Ela nem deve lembrar, né? Tá com falta de memória já, né? A minha mãe foi me visitar. Pegou o ônibus, Poços de Caldas, Campinas, Londrina, né? Viajou a noite inteira. O que eu pensei? Mamãe vai chegar cansadinha, eu preciso buscar ela lá. O táxi é muito caro, porque é longe. O que eu fui fazer? Fui pedir um carro emprestado. Por quê? Porque eu convivi aqui numa igreja em que eu tinha muita gente solícita. Por exemplo, o presbítero Paulo, quantas vezes liderando os jovens, o presbítero Paulo chegava para mim e falava assim, Ricardo, se precisar do carro para alguma coisa, está à disposição. Quantas vezes? Uma vez o Paulo me emprestou o Monza dele, o Monza hatch. Você lembra, Paulo? Bege. O Monza hatch. Nem todo mundo aqui conheceu o Monza hatch. Pois eu dirigi o do Paulo. E o Paulo ainda falou assim, o tanque está cheio. Eu cresci nesse ambiente, meus irmãos, das pessoas solícitas, das pessoas dispostas. Cheguei lá em Londrina, o que eu pensei? Vou pedir um carro emprestado para alguém da igreja que eu estou frequentando, para ver se eu posso ir lá buscar minha mãe na rodoviária, 6 horas da manhã, chega o ônibus, né? Eu fui pedir um carro para um presbítero muito joia, amigo. Meus irmãos, se eu tivesse pedido a mulher dele emprestada, eu acho que era melhor, verdade. Porque ele subiu nas tamancas lá e ele ficou bravo e parecia que eu estava assim, pedindo uma doação de um rim. Eu falei, gente, por que será que aqui dói tanto pedir um carro emprestado? E eu cresci numa comunidade solícita, com pessoas dispostas. Né? Fui para minha lua de mel com Uno Fire, do presbítero Isaías, que me emprestou muito gentilmente. Fiquei 10 dias com o carro dele. Olha para você ver o ambiente que eu cresci. Um ambiente de pessoas que nos fortaleceram. Eu cheguei lá em Londrina e eu me deparei com uma cultura diferente. As pessoas não tinham essa liberdade, não tinham essa disposição. Né? Aí o que eu fiz? Fui buscar a mamãe de ônibus. Né? Fui de ônibus buscar a mamãe, subimos no ônibus, fomos embora. Depois, na hora de ir embora, até consegui um carro para levar ela na rodoviária. Levei ela na rodoviária. Nós vivemos, meus irmãos, numa comunidade onde a gente tem a oportunidade de ir ganhando resiliência e se fortalecendo mutuamente como corpo de Cristo. A escola dominical proporciona isso. Frequente a escola dominical para você se tornar forte, uma pessoa disposta também, né? Aprender a dividir, a compartilhar, a repartir. Né? Lembrei agora que eu também dirigi o Fusca do Paulo, Fusca da época do Itamar, para ir lá para o acampamento na Serra dos Lemes. Entortei o para-choque dele, coitado. Ele nem lembra, né, Paulo?
Lembra? Aí, ó, essas coisas não esquece, né? O prejuízo não esquece, fica para a eternidade, né? Mas é isso, meus irmãos, uma comunidade onde a gente tem a oportunidade de crescer na palavra de Deus e ainda crescer fortalecendo um ao outro, compartilhando quem somos, o que temos. Isso gera resiliência, a gente ganha essa convicção de que nós não estamos sozinhos. Deus é por nós, o corpo de Cristo é por nós também. Amém? Última coisa que eu queria compartilhar com você, a partir do versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui. Última coisa, meus irmãos, que eu compartilho com vocês é que a escola dominical, que tem a Bíblia como central, ela pode gerar em nós esse efeito da santidade, santificar a nossa vida, nos tornar mais parecidos com Jesus. O trabalho do Espírito Santo de ir moldando o nosso caráter acontece na medida em que nós temos esse contato com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo usa aqui o termo a partir do versículo 16 de que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, correção, educação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso é santificação, é ser corrigido, é ser ensinado, é ser trabalhado. Não acontece da noite para o dia. Precisa de busca, precisa de intenção. Por isso a escola dominical ganha um papel muito importante no processo da santificação. Se você não quer se tornar uma pessoa mais santa, não venha na escola dominical. Vá para o shopping. Abra às 10 da manhã. Se você não quer se tornar uma pessoa mais santa, vá para o shopping. Quem precisa ser transformado? Quem precisa ser santificado? Senão nós, pecadores. Senão nós. A falta de santidade é marca do povo da nossa geração. Todo mundo quer ser dono do seu próprio nariz, ninguém quer se submeter ao direcionamento, à palavra de ninguém, e santidade é submissão. Santidade é ouvir uma voz que não é a nossa. Santidade é abrir espaço para o Espírito Santo. Santidade exige de nós humildade e humilhação. É a carne militando contra o Espírito, como muito bem disse o professor Sibelius, nos lembrando dessa guerra interior. Se nós estamos em guerra com o mundo que jaz no maligno, as trevas ao nosso redor, nós também estamos em guerra interior. Foi publicado, eu não sei se eu contei aqui, se eu já contei, vou contar de novo. Eu estou igual a minha mãe, com a memória ruim. Pior que ela, né? Porque é bem mais novo. Foi publicado nos Estados Unidos, meus irmãos, um estudo dizendo que 40% das pessoas que fizeram parte desse estudo, as pessoas que leram a Bíblia pelo menos 4 vezes na semana, elas souberam lidar com os problemas, elas viveram mais felizes, motivadas, 40% a mais do que quem não fez. É a prática da leitura da Bíblia. Estudo científico, falando que as pessoas resolvem melhor os problemas. As pessoas são mais dispostas, têm ânimo, têm motivação, porque leram a Bíblia. O efeito da palavra de Deus, a ciência mostrando que quem busca orientação na palavra de Deus é santificado pelo Senhor, tem direcionamento, caminha com motivação. Porque sabe que está ouvindo a voz do Espírito Santo, está recorrendo à voz do alto, à voz do Altíssimo, da sabedoria que vem do alto. Nós precisamos nos debruçar na palavra de Deus para buscar a nossa santificação. A escola dominical é ambiente para isso.
ambiente para isso. A palavra de Deus é fonte de santificação, nos torna mais iguais a Jesus. E eu compartilho com você isso nessa noite. 4 efeitos da escola dominical na nossa vida. Ponderação. Traz percepção moral. A gente começa a ter uma percepção moral daquilo que de fato tem valor, é importante, é de Deus, não é de Deus. Traz para nós resiliência, força, ânimo, motivação, convicção de que Deus é por nós e não estamos sozinhos. Traz para nós santificação. É o que nós precisamos, meus irmãos, para seguir caminhando com Jesus. Não é? Eu sou grato a Deus, porque essa escola dominical que é ministrada nessa igreja, desde muitos anos atrás, abençoou tantas gerações e tem abençoado tantas gerações. Eu me lembro de alguns frequentadores de escola dominical do passado. Lembro que tocava a campainha para falar que acabou o tempo da aula, né? Vinha alguém aqui, até hoje eu não sei quem que era que tocava a campainha, essa pessoa ainda não descobri. Tem alguns mistérios na igreja, né? Não sei se vocês já notaram. Antigamente tinha um sabonete que nunca acabava, né? Rachadinho assim, vocês lembram desse sabonete? Se alguém um dia perguntar para você, eu não acredito na eternidade. Fala, eu acredito, eu já vi um sabonete lá que não acaba. De geração em geração, o mesmo sabonete que está na igreja. O outro mistério é isso, eu não sei quem tocava a campainha da escola dominical. Eu não sei. Quem abria a janela aqui do templo, eu sei que era o seu Jair. Todo dia de manhã o seu Jair estava aqui abrindo a janelinha do templo. Uma por uma, né? Era basculante. E o seu Jair era frequentador da escola dominical. Como marcou as gerações? A gente vinha para cá, tinha que ler o texto bíblico base da aula, um versículo, né? Todas as salas ficavam de pé, liam. Essas gerações para trás foram abençoadas pela escola dominical. As próximas gerações foram, outra agora está sendo abençoada. Eu incentivo você a participar da escola dominical. Priorize isso, o ganho para a sua vida, para a sua família, no presente e no futuro. Não tem preço. Nada substitui isso. A gente não acha isso no supermercado, no shopping. Né? Vocês viram que eu fui irônico aqui na mensagem, né? Não é para você ir no shopping. Bom? Se alguém não entendeu a piada, né? Não é para você ficar de pijama em casa, de roupão, né? Pijama cinza com bolso. Não é para você ficar lavando o carro. Faça isso em outros horários. Faça isso em outras ocasiões. Não negocie aquilo que deveria ter valor primário para nós. Vocês escutaram o reverendo Sérgio Gini falando que a escola dominical é a menina dos olhos da IPI do Brasil? É importante ou não é? É importante. Vamos valorizar, vamos participar, vamos contribuir, cooperar. Desfrutar quando alguém vem ministrar uma aula, venha ouvir e ser abençoado e edificado. Quando é o dia de você ministrar uma aula, venha com interesse, estude, leia e ore para que você possa edificar. Essa troca é valiosíssima, valiosíssima. Não perca a oportunidade de participar da escola dominical. Feche teus olhos, quero orar com você. Você é uma pessoa ponderada? Tem conseguido desenvolver isso na sua vida? Ponderação? Ou você é uma pessoa que sai atirando para tudo quanto é lado, nos comentários, na internet, nas redes sociais, sem dó nem piedade, doa quem doer? A palavra de Deus ensina a gente a ser ponderado, a usar a palavra certa, no momento certo, para construir e não destruir. Você está precisando de mais ponderação? Busque em Deus, frequente a escola dominical, mas coloque-se diante de Deus também. Você tem senso de moralidade, percepção para entender aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem? A escola dominical nos ajuda. A sua leitura bíblica também leva você nessa direção. Você é uma pessoa resiliente, uma pessoa que consegue suportar as lutas
porque sabe que Deus é por você, sabe que não está sozinho, precisa contar com um irmão, uma irmã, em oração. A escola dominical traz essa resiliência para nós, nos ensina, nos leva nessa direção. Santidade. Como nós precisamos matar os desejos da carne e trazer mais do Espírito Santo na nossa vida. Andar no Espírito. A escola dominical nos ajuda nisso também. Coloque esses temas diante de Deus. Você tem dificuldade em uma área mais que outra. Reconheça isso diante do Senhor agora. Coloque a sua vida diante de Deus. Senhor, nós queremos reconhecer, Pai, que a escola dominical é um tempo abençoado. É um tempo, Senhor Deus, de crescimento. Ó Pai, se em algum momento nós não desfrutamos desse tempo, por negligência nossa, perdoa-nos, Senhor. Sabemos que há irmãos que não podem participar, mas quando puderem, Senhor Deus, motiva-os a estarem aqui também. Mas se há alguém que no nosso meio que pode participar e não tem participado, coloca isso no coração, Pai, dessa pessoa, dessa família, dessa casa, para que desfrute desse tempo de comunhão com o Senhor e com a Tua igreja, Pai. De comunhão com a Tua palavra, com a Tua verdade. Verdade essa que nos torna mais ponderados, pessoas sensatas, capazes de lidar com oposições, com palavras brandas, com paciência, com ternura, certos de que é o Senhor que leva ao arrependimento. Ó Deus, possamos desfrutar dessa ponderação que a Tua palavra nos traz através da escola dominical. Também de uma percepção moral, Senhor Deus, que nós precisamos ter daquilo que Te agrada, daquilo que é Teu querer e aquilo que não é, Pai. Aquilo que é um caminho do Senhor para nós e aquilo que é um descaminho. Que nós possamos ter, Senhor Deus, essa sensibilidade de reconhecer a partir dos valores morais que o Senhor tem para nós, que a escola dominical nos ensina, nos instrui. Abençoa-nos, Senhor Deus, com os Teus valores. Abençoa-nos com resiliência, Pai, com força, com perseverança, com a vontade de continuar apesar das lutas. Sabemos que participar da escola dominical nos ajuda a adquirir resiliência. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a termos a convicção de que nós não estamos sozinhos. Ó Pai, o Senhor é conosco, o Senhor é por nós. A nossa família da fé é conosco, a nossa família da fé é por nós também. Cremos nisso, Pai. Como é bom participar de uma comunidade, Senhor Deus, com pessoas que partilham seus bens, com pessoas que repartem o que têm, com pessoas, Senhor Deus, que são parceiras, companheiras de longa data, Pai. Traz mais pessoas, Senhor Deus, para desfrutar dessa comunhão, dessa resiliência, dessa perseverança, Senhor Deus. Traz mais pessoas, Pai. Que a escola dominical seja uma porta aberta para conquistar novas pessoas para o Senhor. Mas nós queremos ser santos também diante de Ti, Pai. É o Teu pedido para nós, sede santos, porque eu sou santo. Nós não queremos flertar com o pecado, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus. Santifica-nos, Espírito Santo de Deus. Trabalha em nós. Aperfeiçoa-nos. Molda-nos. Nós clamamos através da leitura da Tua palavra, através da escola dominical. Obrigado por esse ministério. Obrigado por todos que servem. Por todos que no passado nos incentivaram a valorizar o tempo da escola dominical. Lembramos da memória desses e honramos esses irmãos queridos, frequentando com vigor a escola dominical, Pai. Mas a nossa maior motivação é porque o Senhor ministra aqui, porque o Senhor fala através da Tua palavra, quando é aberta e de maneira séria e exposta. Por isso nós frequentamos a escola dominical, porque queremos ouvir a Tua voz. A Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, siga falando aos nossos corações através desse ministério. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém.